meu segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, espero que estejam bem. Dando continuidade, né, às nossas aulas, né, ainda falando sobre o dadaísmo, essa arte que chamamos de Dada, o dadaísmo. Hoje eu coloquei como opção para vocês dois artistas, para que seja o nosso objeto de estudo, que é o Georges Grosz e o Marcel Duchamp. Esses dois artistas tiveram grande destaque no dadaísmo, neste período importante da história da arte. A arte de Georges Grosz era uma arte considerada violenta. Ele procurava responder à violência que via na sociedade. E isso ele exprimia nas suas obras de arte. Ele começou a sua carreira como caricaturista, ou seja, ele fazia caricaturas, e tornou-se um dos principais membros do grupo Dada em Berlim, depois de 1918. De cerveja, sabre na mão, gravata enfeitada com a cruz gamada e a cavalaria do imperador na cabeça oca, chefia os pilares da sociedade. Grosz, com essa pequena citação, eu quero dizer, Grosz utilizou a fragmentação formal dadaísta, né? E com o meio de defesa que ele tinha, ele procurou violentar essa arte. Então ele pegava uma cena, um acontecimento e fragmentava isso violentamente, para que ele pudesse colocar isso como uma forma de expressão da arte dele. E a arte dele já se aproximava do surrealismo, que é o que nós iremos ver mais à frente. Ele já tinha uma visão mais surreal das coisas. Então ele tinha um choque estético, a obra dele causava um choque estético muito intenso, que era causado pela distorção dessas figuras. Tipo assim, a distorção era a principal arma de expressão dele como arte. Então por isso a arte de Georges Grosz vai ser uma arte profundamente violenta. Não que ele era violento, gente. A arte dele era violenta. Agora, em se tratando de Marcel Duchamp, ele é um artista muito curioso até. Ele foi um dos artistas, né? Ele foi o primeiro a criar uma arte totalmente nova. Ele criou uma arte que é chamada de ready-made. O que significa isso? Arte pronta. Ele procurava pegar um objeto já existente e esse objeto existente ele dava um toque, escrevia alguma coisa nesse objeto, fazia algo diferente no objeto só para dizer que foi uma coisa que ele produziu, né, no final e acabava se tornando uma obra de arte. Como, por exemplo, nós temos uma figura célebre, né, das obras dele, que é um mictório. Ele pegou um mictório e escreveu ali ao lado algumas palavras, umas palavrinhas, e ele deu o nome de A Fonte. Virou uma obra de arte e hoje está exposta em museus, em galerias de vários lugares. Para Duchamp, as ideias, as concepções de uma obra era mais importante do que a obra. Assim, a ideia, o impacto que a obra deveria causar era muito mais importante do que a obra em si, para ele. Então ele não estava preocupado se a pessoa ia achar bonito ou feio. Ele queria, na verdade, era impactar. A sensação que aquilo ia causar para ele, que era o importante para ele. Se ele conseguisse causar um certo impacto, ele já ganhava o dia dele, né? Como diz o ditado, né? Então ele usa esses objetos do cotidiano e transforma, né? Colocando alguma coisa, acrescentando algo, que é a arte pronta, e acaba transformando aquilo ali, dando um contexto novo para aquele objeto. Nós temos também, para os dadaístas, né, uma das preocupações fundamentais era mostrar a não superioridade do artista como criador. Ele queria que a obra estivesse acima dele, não ele acima da obra. Então, para ele, o que era importante era a obra ter destaque, e não ele. Então, Duchamp foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um ícone das vanguardas artísticas europeias, como já expliquei no vídeo anterior, no início do século XX. Ele foi um dos precursores da arte conceitual, do dadaísmo, do surrealismo. Ele abriu portas para o surrealismo, do expressionismo abstrato e o inventor, como eu falei anteriormente, dos ready-made, né, das artes prontas. Vou agora passar para vocês aqui um pouquinho
vida dele, digamos assim, né? Seu modo de vida boêmio e paixão pelos jogos de xadrez, dos quais participou em torneios, podem ser vistos ao longo de sua carreira artística nas obras de inspiração romântica. Ou seja, ele usava nas suas obras, né, essa paixão que ele tinha pelos jogos. Então ele se inspirava nisso e vai colocar isso diretamente nas suas obras, nas suas pinturas ou esculturas. Até que é aquelas de natureza cubista ou figurista. Vale lembrar que Duchamp era contra a arte retiniana, ou seja, a arte que agrada à vista, porque, como eu expliquei, ele estava interessado em impactar, em ver o impacto que aquela obra iria causar, e não naquela obra bonita que vai agradar o meu olhar, vai te deixar encantado ao ver aquilo. Não queria encantar ninguém, ele queria era impactar. Eu vou aqui também falar para vocês algumas obras importantes de Duchamp. Tem Nu Descendo a Escada, que é uma obra que foi produzida em 1912 a 1916. Tem A Roda de Bicicleta, depois vale a pena vocês procurarem, né? Até na pesquisa que eu vou pedir para vocês, vocês podem inserir algumas dessas obras nela. Nós temos A Roda de Bicicleta, que foi produzida em 1913. Nós temos o Porta-Garrafas, que foi produzido em 1914. Nós temos A Fonte, que eu falei, né, é a obra mais conhecida de Duchamp, né, desse período dadaísta, que é o tal mictório, né, que foi elevado à categoria de arte. Ele foi produzido em 1917. Tem também O Grande Vidro, que foi produzido em 1915 a 1923. Levou um tempinho essa obra para ficar pronta. Então, gente, eu vou deixar para vocês uma pesquisa. Eu gostaria que vocês pesquisassem as obras desses dois artistas que eu citei, o George, né, e o Marcel Duchamp. Gostaria que fossem 5 obras, mais ou menos, de cada um. Não deixem de colocar o ano e o nome da obra, certo? E enviem para o meu e-mail, por favor, tá certo? Então, qualquer dúvida é só me chamar lá na nossa plataforma digital, às quarta-feiras, né, que é o meu plantão, e até a próxima. Aquele abraço.